E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal. De agora trazendo todas as notícias do nosso querido Tricolor, que se prepara para o jogo contra o Botafogo no final de semana. Com a grande dúvida, quem será o ataque titular do São Paulo? Quais serão os jogadores? Quero que você comente aí, qual o seu ataque titular ideal? Lembrando, Luciano, Lucas, Caleri, todo mundo fora, o Luciano suspenso, o resto lesionado. Os mais áreas também já sabem, deixa aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e deixa aí nos comentários de onde você está assistindo o vídeo para me mandar um salve para você no próximo vídeo. Bora assistir o vídeo junto, no final você sabe, eu volto e trago a minha opinião. A gente vai falar muito do São Paulo e desse jogo no final de semana. Crédito de direitos autorais, deixa a descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. E a gente vai conferir o que ele falou de mais importante. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha, terceiro dia seguido, terceira apresentação seguida aqui no CT da Barra Funda. Boa tarde a todos os colegas da imprensa, mais uma vez estamos aqui. E aí, já posso ou não pedir minha música no Gazeta Esportivo? Brincadeiras à parte, hoje foi dia de dar as boas-vindas ao atacante Emiliano Rigoni, que retorna ao clube após 4 anos e reencontra o técnico Hernan Crespo. Na sua primeira passagem entre 2021 e 2022, foram 13 gols marcados, 9 assistências em 70 partidas. E ele chega no momento em que o setor ofensivo está precisando de ajuda. La presión es indiferente, siento que San Pablo es mi casa, entonces la presión no la veo tan por el lado de un peso, lo veo más como una responsabilidad, como vos bien lo dijiste. Bueno, la relación que yo tengo con él es muy buena, es cercana, tenemos confianza de poder hablar, y cuando, bueno, obviamente estuvo la posibilidad de tener una vuelta al club, no lo dudé ni un segundo. Él también es parte de que hoy yo esté aquí. Con Johnny es una relación más que de amigos, tenemos una relación muy íntima, muy cercana, y durante los años que yo estuve fuera del club siempre hablamos, siempre estuve pendiente de cómo le iba el club, él también de mí, y de hecho en los últimos días, cuando tuvo la posibilidad de que esto se diera, él estaba muy contento y hablamos bastante esos días. Y nada, yo muy feliz porque es una persona que para mí fue muy importante cuando él estuvo acá en el club en mi primera etapa. De hecho, siempre seguí el club, siempre estuve pendiente de cómo le fue en estos años. Dejé muchos amigos aquí, mucha gente que conozco, que tengo relación hasta el día de hoy, y siempre estuve muy cerca de cómo le iba el club en el día a día. Con James tuve la posibilidad de poder compartir en México unos meses con él, y bueno, siempre hablamos bien de San Pablo. Él obviamente siempre habla muy bien del club, es un profesional excelente. É isso, 3 contratações oficialmente apresentadas e prontas, regularizadas para jogar já no domingo no próximo compromisso do Tricolor contra o Botafogo, lá no estádio do Morumbis. Além deles, quem sabe mais reforços, afinal, Marcos Antônio e Arboleda já estão treinando com o grupo normalmente e podem aparecer aí no time do técnico Hernan Crespo. Ela que escolheu. Ela escolheu bem, foi bem a Marina. Mas ó, sobre o Rigoni... O que é, diretor, que você falou? Ah, 3 apresentações de jogador na semana, pediu música, Marina. Mas Agora, por que Nirvana? Agora eu quero saber, tô brincando. sobre o Rigoni, é incrível a gente estar falando de um atacante que saiu do São Paulo em 2022 e de lá pra cá ele marcou apenas 4 gols. Eu tô boca aberto aqui, porque eu tô conversando com o Bacégio, conhece tudo do São Paulo Futebol Clube, assim como a Marina, e a gente tá trocando figurinhas. Ele falou: em 4 anos, Michele, o jogador que o São Paulo contratou, né, fez apenas 7 gols. 4 anos, 7 gols. 4 gols. 4 anos, 7 gols. Ou seja, o que teria credenciado o São Paulo a trazer o Rigoni com mais de 30 anos, né? Sinceramente, eu não entendo. Agora eu não mais de um entendo. gol por ano, quase. a bola jogada não justifica essa segunda passagem dele pelo clube, né, Mas é de Garrafa? graça, não é? Agora, ele veio de com um graça. contrato até o final da atual temporada. Se ele atingir algumas metas, o contrato vai ser renovado. Tudo bem, não é um contrato de alto risco para o São Paulo. Mas não havia jogadores com números melhores e com um desempenho melhor para chegar para compor elenco? Porque o Rigoni chega para compor elenco. Na base não tem ninguém.
Será que na base não tem ninguém? Gente, a gente está falando de um atacante vive de gols, né? Aí você contrata um atacante que faz 7 gols em 4 anos. O Volpe tem 16 gols nesse mesmo O período. Volpe é goleiro, só que é tudo de pênalti. O Guinegão, Guinegão, quanto tem? em 5 jogos fez 4 gols. Né? Em 5 jogos fez 4 gols. Gente, mas É da base, não eu vou estou comparando o dizer que jogador, o Guinegão isso tá... se chama um bom empresário. Assim, Quem é empresário? Ele tem a confiança do Crespo, né? Um jogador que chega com aval do técnico. Ah, mas também não pode ser assim, gente. Agora, será que o Crespo vai conseguir potencializar o Rigoni? É nisso que o Crespo acredita. Olha, Se isso vai acontecer, a gente vai ter que aguardar para ver. Tá. sinceramente... Continua falando do Rigoni. Não, sinceramente, me assusta demais esses números. Eu dizia, quando da contratação... Não, mas eu acho que é uma pergunta pertinente para quando tiver uma coletiva com o Crespo. Era hoje, né? Falar, ô Crespo, por que a escolha foi pelo Rigoni? Se em 4 anos ele tem só 7 gols. Sim, eu acho que essa explicação cabe à diretoria do São Paulo, cabe também ao técnico Hernan Crespo, como disse o Bacete. Por quê? Porque de repente foi ele ele vai que falar indicou. assim, não, é porque ele ajuda nisso, aquilo, sei lá, ele vai ter uma explicação. É que quando veio a notícia, eu falei, ó, é uma incógnita, mas é um jogador que já passou pelo São Paulo, que conhece o São Paulo e tal. Eu não tinha essa informação. Essa informação passada pelo Bacete para mim aqui, né, eu não sou setorista do São Paulo, ela é muito emblemática. O Rigoni pode chegar e fazer o gol do título da Libertadores, tá? É. Pode acontecer? Pode acontecer. É do futebol. Igual o Adriano fez um gol lá no Corinthians, é só aquilo que ele fez também, lembra? É isso, mas a avaliação foi contra o Atlético Mineiro. Foi um gol importante na campanha do Corinthians. Foi aquele gol. Mas por exemplo, a nossa avaliação tem que ser em cima do que está acontecendo. É uma aposta que, para mim, não cabe. Não se justifica. Não se justifica. Nem por parte do treinador e nem por parte da diretoria. Eu vou repetir, é tão impactante. Em 4 anos, um atacante fez 7 gols, velho. Que loucura é essa? Mas... Não, tem que Agora, se você pega o São Paulo nessa janela de transferências, vendeu a preço de banana o Henrique, o Lucas Ferreira, o Matheus Alves, o Rian Francisco está machucado, o Caleri está machucado, o André Silva está machucado. Não tem atacante. O São Paulo precisa trazer jogadores, mas trouxe um só. E o que trouxe tem esses números que a gente falou agora. Nossa senhora, hein? Arboleda e Marcos Antônio. Ferrarese que jogou a data FIFA. Foi eliminado lá pela Venezuela, jogou o tempo, jogou mal, aliás. Deu uma falhadinha no gol ali, foi, né? Um só? Acho que foram vários, né? Arboleda e Marcos Antônio voltando de contusão, também não podem jogar, certo? Lesões musculares, a tendência é que eles estejam relacionados, mas não comecem o jogo, né? E as boas notícias, Tolói, o Mailton e o Rigoni poderão jogar. Agora o Tolói já está ambientado em fora, o Mailton chegou e já estava jogando, já vinha jogando. Dos três, deve ser um time muito diferente, né? Contra o Botafogo, o jogo, domingo. O Botafogo ainda vai jogar hoje, né? Mas deve ser um time muito diferente daquele que vinha jogando pelo esse quadro todo aí. Dos contratados, né? Os 3 foram apresentados essa semana, é bem possível que o Tolói comece, porque o Ferrarese vem da data FIFA e o Arboleda ainda está no processo de recondicionamento. Então, talvez forme o trio de zaga Tolói, Alan Franco e Sabino. E o Rigoni por falta de opção na frente, né? Além e também pelo fato de que o cara precisa ser testado, certo? Não sei se começar, mas é bem possível. Ele vinha jogando que ele receba alguns minutos. O Mailton já não, porque o Cédric está em condição, mas também vinha em atividade na Chapecoense, tá bem condicionado fisicamente. Então, os 3 contratados vão estar entre os relacionados. A questão é saber se vão começar jogando ou não. E no lance da questão física vai ser bom pro São Paulo, hein? Botafogo jogar hoje à noite ainda. São Paulo, período todo aí de treino. Que fisicamente o São Paulo dá para se impor bem no final de semana. Agora, como montar esse meio campo? Que daí aquilo que vai acontecer com quem não tem Copa Sul-Americana ou Libertadores para acontecer. O Botafogo vai com tudo hoje e vai com tudo domingo, porque a semana que vem não tem nada. O São Paulo tem Quito semana que vem, o Palmeiras tem Buenos Aires, o Flamengo... é quarta ou quinta? Quinta-feira. Quinta. Bom, e esse meio campo ia ficar como, então? O meio de campo, acho que não tem muita dúvida, Tirone, porque também por exclusão. Deve ter a volta da dupla Pablo e Alisson, que hoje é reserva, né? Porque não tem Marcos Antônio e não tem Bobadilha. Pablo Maia, Alisson e Rodriguinho. Possivelmente deve ser esse o time.
Só para não deixar passar ainda sobre o São Paulo, não exatamente relacionado ao São Paulo, mas com o jogador do São Paulo, quem puder, leia o que foi publicado na Players Tribune hoje, que é um depoimento, é um texto grande do Luan. Claro, não sei se foi ele que escreveu de próprio punho, mas é um texto que as pessoas... Em primeira pessoa. O cara é um texto em primeira pessoa, contando as suas questões físicas, mentais e tudo mais. É um texto forte, muito necessário de se ler quando a gente fica aqui falando de jogadores, isso aqui não sabe nada, isso aqui é vagabundo, isso aqui. Leiam o texto porque... Existe um ser humano atrás dos exatamente, caras, né? Vale muito a pena ler. Tem outros depoimentos muito bons de outros jogadores, de outros atletas. É um lugar muito legal, né? De atletas, chama Players Tribune. Vai lá que é bem lá. Espetacular texto, Tirone. A Dedé aqui tá vendo aqui. De fato, Dedé, é isso mesmo. Muito boa. Bom, chegou a hora do quê? Essa dupla de ataque. Caramba, não, Léo. A gente tem aí, tipo, o Luciano que está suspenso, né? Então a gente não conta com o Luciano, não temos o Lucas que passou por artroscopia, mas também não vinha jogando muito, né? Entrou em alguns segundos tempos ali nesses últimos jogos, e essas são as nossas opções, até porque não temos mais Henrique Carmo, que foi vendido. Assim, olhando de maneira geral, acho que o Ferreirinha deve ser titular, eu acredito, e alguém para formar a dupla de ataque com ele. Eu acho que essa vai ser a opção do Crespo, né? E temos o Rigoni, que a gente fica meio que na dúvida como que vai ser agora realmente a condição física do Rigoni, como que ele vai ir para os jogos realmente, qual a intenção do Crespo com ele, como que o Crespo vai utilizá-lo. E eu acho que esse jogo contra o Botafogo talvez possa nos mostrar. E acho que talvez, se ele realmente colocar o Rigoni como titular, a gente vai ter realmente ainda mais ideia ainda, né? O Luca, acredito que não vai ser o titular. Então, acho que a vaga realmente vai ficar entre esses três aqui do canto, a outra vaga. Porque eu acho que uma já é do Ferreirinha e a outra vai ficar entre Dineno e o Tapia. Eu acho que, assim, o Crespo, ele tem mais confiança no Tapia, pelo menos ele tem mostrando ao longo dos jogos ao colocar o Tapia para atuar, né? Em mais ocasiões. E temos o Rigoni, que é a nossa incógnita, que, aliás, vai ser apresentado daqui a pouco, né? Daqui mais ou menos uma hora vai ter a coletiva de apresentação do Rigoni. E acho que nós estamos muito na curiosidade em saber como que o Crespo vai utilizá-lo, qual que é a intenção dele. É um pedido do treinador. E aquilo que eu falei desde que foi anunciado o Rigoni, Léo. O Rigoni, ele divide muitas opiniões da torcida do São Paulo. Ele tem todo esse lance da nostalgia, ele chegou num bom momento no São Paulo, foi logo depois do título do Campeonato Paulista, um dia depois do título do Campeonato Paulista de 2021. Chegou com o Crespo, foi muito bem naqueles primeiros jogos, ele foi o destaque do São Paulo naqueles jogos. No entanto, ele acabou, caiu o desempenho dele, acabou não rendendo o que estava rendendo nas primeiras partidas, logo já com o Crespo. Aí, com a chegada do Rogério Ceni, acabou perdendo ainda mais espaço, essa coisa toda, e acabou não tendo bons desempenhos também depois do São Paulo, né? Só que o que tem um ponto positivo nessa contratação dele, que eu vejo como um ponto positivo para a gente dar um voto de confiança, é o lance do Crespo ter pedido, porque eu sou sempre muito defensora dos pedidos de reforços do técnico, principalmente um técnico que vem fazendo um bom trabalho e um técnico que a gente confia, que é o Hernan Crespo. Então, acho que eu vou dar meu voto de confiança para o Crespo nesse pedido dele, do Rigoni, para que ele possa utilizá-lo da melhor maneira. Então, acho que talvez ele possa realmente utilizar o Rigoni, né, como titular. Eu acho que pode ser, sim, uma escolha do Crespo. Agora, tirando a possibilidade do Rigoni, vamos deixar que ele vai colocar o Rigoni de uma segunda opção, que, enfim, aí eu acho que ele vai de Tapia. Eu acho que ele vai acabar colocando o Tapia. Eu, sinceramente, eu acho que eu iria de Ferreirinha e de Neno, que eu acho que a gente precisa de ver mais do futebol do Dineno. O que a gente viu até agora não convenceu a torcida do São Paulo. Realmente ele vem com certa desconfiança até agora. A torcida do São Paulo, pelo que viu até agora, não gostou, eu falo por mim também. Mas eu acho que eu iria de Ferreirinha e de Neno, mas pelo lance de característica dos jogadores mesmo. Ferreirinha é o lance mais de correria, que vai quebrar algumas linhas, e o Dineno para a gente dar mais uma oportunidade para ele. Eu acho que assim, Léo, o Crespo, não acredito que ele vai com um time, lógico, totalmente reserva, não. Talvez eu acho que ele pode fazer algumas mesclas ali, até porque a gente tem muitos desfalques para esse jogo contra o Botafogo. Tanto os desfalques por lesões, como também desfalques importantes por suspensão, que é o Luciano e o Bobadilha.
que são jogadores que vêm sendo titulares com o Crespo. Então, mudanças vão acontecer de qualquer forma. Então, a gente pode se preparar realmente, acho que um time, não diria alternativo, mas um time com mudanças, né? Que são mudanças inevitáveis. Mas eu acho que assim, o torcedor do São Paulo tá um pouco ansioso para ver como que vai ser tudo isso, né? Como vão ser essas mudanças do Crespo, qual vai ser a postura do time. Depois de tanto tempo aí, né? 2 semanas sem jogos, a gente espera que o time volte ainda melhor, porque o time vinha bem, né, Léo? Apesar do jogo contra o Cruzeiro a gente ter sido derrotado, a torcida saiu com um sentimento de, pô, poderíamos ter vencido, e um time que briga lá nas cabeças do campeonato. Então eu acho que assim, o São Paulo vem em crescente, vem numa evolução, e a gente espera que contra o Botafogo em casa, a gente consiga um bom resultado. Exatamente, Ivan, exatamente. A gente está até vendo essas questões, né, dupla de ataque, porque o São Paulo vem sofrendo muito com as lesões. Na característica, eu vi muita gente falando, pô, Ferreirinha e Luca, a gente tem que entender a zaga do Botafogo, é uma zaga muito pesada, muito forte, né, com o Alexander Barbosa e com o Caio Pantaleão. São 2 zagueiros altos, fortes, e se você coloca numa linha com 2 atacantes e 3 zagueiros, 2 atacantes rápidos, mais soltos, você tem dificuldade de reter a bola naquele espaço. Então você precisa de um cara com porte físico, né? Dos 5, pelo menos, Tapia ou Rigoni tem que entrar. No caso, o Tapia e Rigoni, desculpa, não. Tapia e Dineno. No caso, o Dineno tem mais característica de pivô, aquele cara que vai segurar mais a bola, que vai jogar de costas, como o Caleri faz, do que os outros 4 jogadores. O Tapia também pode fazer essa função, embora não seja a sua característica ideal. Pô, a gente tem que entender que a fase do Dineno não tá legal, não tá bacana. Teve poucas oportunidades, as oportunidades que teve, para mim, mostrou que não é jogador de São Paulo, né? Temos que dar tempo ao tempo. Ele jogou acho que 3 partidas até agora, mas muito mal, principalmente na partida contra o Sport. Errou tudo que ele tentou fazer, ele errou. E a oportunidade que ele teve, que ele poderia conduzir um pouco mais, ele chuta ainda lá do meio da rua e facilita para o goleiro do Sport. Mas é o que temos para hoje, gente. É o que temos para hoje. Não temos outra possibilidade, né? Por isso que surgiu o nome de Aboubakar, né? A questão do Marcos Leonardo, que eu nem quero mais falar, porque para mim já até encheu os pacovar essa situação do Marcos Leonardo. Mas, enfim, analisando todo o contexto, a minha opinião é que a gente tem que entrar com uma característica assim. Um jogador que talvez poderia fazer essa função, né? De falso 9, que também tem força física para disputar com os zagueiros, embora não tenha essa característica, é o Luciano. Só que o Luciano, lembrando, não jogará hoje porque está suspenso. Não jogará nessa rodada, melhor dizendo, porque está suspenso, né? Tomou 3º cartão e não enfrentará o Botafogo. E a gente não tem essa característica no ser o Dineno, né? Eu vi gente falando do Paulinho, da base, mas, gente, não dá. O menino tá no sub-17, sub-20, assim, para um jogo dessa magnitude, é impossível. Então, é a minha opinião, eu acho que tem que entrar com o Dineno, mais uma oportunidade para o Dineno calar a boca de todo mundo e mostrar que ele pode jogar no São Paulo, e a gente espera isso, porque é o que temos para hoje. Para mim, sinceramente, não traria nenhum outro nome que não fosse um nome que viesse resolver, como foi a questão do Marcos Leonardo, que a gente já sabe que fim que deu. O São Paulo que deve ter mudanças, vai ter mudanças pro jogo contra o Botafogo. Infelizmente, Luciano Bobadilha estão suspensos, mas o último jogo do São Paulo contra o Cruzeiro deixou uma sensação de que esse time tá se azeitando. Ao contrário do que a gente viu aí o pessoal do Arquibancada Tricolor falando, eu acho que o time titular, o ataque titular, eu não me estranharia e até acho que isso vai acontecer. Que o ataque titular do São Paulo vai ser Rigoni e Ferreirinha. Por quê? O time do Botafogo é um time que marca bastante e marca em linha alta. O Crespo, em alguns jogos, ele tende por optar jogar com jogadores leves e móveis contra times que têm linha alta. E o principal exemplo que eu já dei aqui várias vezes foi o jogo da Champions Asiática contra o time do Jorge Jesus. Um time que marcava extremamente alto. O Crespo colocou 2 jogadores móveis e rápidos no ataque e todos os gols
todos os gols. O jogo terminou, acho que 4-5, 4-3, um negócio assim, 5-4. Foi um placar bem elástico. Todos os gols surgiram de bolas lançadas nas costas da defesa. Porque você tinha zagueiros como o do Botafogo, fortes e pesados, correndo para trás contra jogadores leves. Então, foi uma estratégia que o Crespo utilizou e até acho que ele, se tivesse peças, utilizaria mais vezes no time do São Paulo e acho que isso vai acontecer no jogo de sábado, se eu não me engano. O São Paulo joga no sábado. Não vejo ele colocando o Dineno para tomar pancada lá. O Tapia, para mim, é jogador de segundo tempo. Ele confia no... pelo menos assim eu acho. Ele pediu, então ele confia no Rigoni. E o Ferreirinha é o melhor que a gente tem. Tá bem acima dos outros. Acima do Tapia, acima do Dineno, acima dos outros. Então eu acho que esse ataque vai ser composto por Ferreirinha e Rigoni. E Emiliano Rigoni. Principalmente porque o Crespo provavelmente vai colocar, e isso aqui é um achismo, mas o Crespo deve colocar ou esboçar já a dupla de alas ideal para ele. Mailton de um lado e o Wendel do outro. Então, para ser um ataque extremamente rápido, os zagueiros do Botafogo são fortes e pesados. Você contra-atacar isso com jogadores leves e móveis. Porque se você deixar o Dineno lá tomando pancada de costa, o Dineno não é o Caleri. O Caleri sofre, mas ainda consegue ganhar umas bolas. O Dineno, você imagina o Dineno ganhando algumas bolas do Bastos lá? Ou do Barbosa? Eu não imagino. Mas se você coloca jogadores móveis e leves, esses jogadores vão se movimentar e flutuar, e às vezes eles nem recebem a bola, mas só deles virem buscar ou caírem pela direita, cair pela esquerda, eles tiram os zagueiros das suas posições e gera espaço para ser aproveitado pelos jogadores de meio de campo. Por outros jogadores, pelos alas, pelo outro atacante. Por isso que eu acho que o time do São Paulo vai jogar com um ataque mais leve, para tentar envolver e mexer na defesa do Botafogo, que tende a levar vantagem contra ataques extremamente posicionais. Vai ser difícil? Vai ser difícil, obviamente. Você vai ter, para mim, esse meio de campo vai ser formado por Rodriguinho ali como 10, Rigoni e Ferreirinha. E no meio de campo, a volância, os dois volantes do São Paulo, você deve ter Alisson e Pablo Maia, né? O Luiz Gustavo ainda não está totalmente recuperado, mas deve estar logo logo voltando. O Oscar também na próxima semana deve estar à disposição do Hernan Crespo. Não vai ser um jogo fácil. O São Paulo ainda tem desfalques, mas tem boas peças para esse jogo. A chegada do Mailton, a volta do Wendel, Rigoni e Ferreirinha. Um time móvel, um time ágil, um time esperto e principalmente o São Paulo vem demonstrando. A gente tem que falar um pouco sobre isso também, né? O São Paulo vem demonstrando um futebol interessante. Vem demonstrando futebol. Com o Zubeldia, para o São Paulo criar uma jogada de ataque, cara, era um parto. Era um parto. Era um parto. O time sofria para criar jogadas básicas. Hoje você vê o time do São Paulo com a saída de bola para um lado e atacando pelo outro, com triangulação, com jogadas que se repetem, com infiltrações dos volantes, com inversão de bola, com jogada ensaiada. O São Paulo vira e mexe, tem jogada ensaiada de escanteio. Há quanto tempo que você não via? Eu acho que desde a época do Diniz. O Rogério acho que também tinha um ou outro jogada ensaiada de escanteio. Mas há quanto tempo que você não via uma jogada ensaiada de escanteio do São Paulo? O time do São Paulo, isso, quando acontecia com o Zubeldia, e é o último técnico, então a gente tem que relembrar disso. Quando tinha pausa, data FIFA, semana cheia, o São Paulo treinava e voltava pior. Vocês lembram disso? Hoje o São Paulo treina e volta melhor.
pode voltar sem ritmo, não sei o quê, mas taticamente, tecnicamente, é um time que volta melhor. Isso é trabalho. O Crespo evoluiu muito na sua passagem pela Arábia, nesses anos que ele ficou longe do São Paulo. Como técnico de futebol, ele evoluiu bastante. Então, por essas e outras que eu acho que o ataque do São Paulo vai ser um ataque móvel. Vai ser um ataque leve. Rigoni e Ferreirinha. Pode ser que ele mantenha o Cedric pelo lado direito para dar uma sustentação e tal. Talvez o Enzo pelo Wendel tá voltando agora. Mas, assim, segundo tempo, ele vai testar todo mundo. Porque no jogo... Talvez não no jogo de ida, mas no jogo de volta contra a LDU, ele vai querer colocar o time mais ofensivo e forte possível. E o time mais ofensivo e forte possível é Mailton de um lado, que é um excelente ala, e o Wendel do outro. O ataque e o meio, a gente só vai saber quando todo mundo estiver à disposição. Deixa aí a sua opinião, deixa aí o seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!